Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar. Estamos hoje no 13º domingo depois de Pentecostes e o Evangelho de hoje nos convida, em particular, a meditarmos sobre o peso que a fé deve ter na nossa vida espiritual. Então, na Epístola aos Hebreus, São Paulo nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a conclusão do Evangelho de hoje, se prestamos bem atenção, nosso Senhor nos diz: a tua fé te salvou. Então, o que é a fé para a nossa vida espiritual? Primeiramente, certas coisas nós só podemos conhecer pela luz da razão, mas outras nós só podemos conhecer se Deus nos revelar. Então, a título de exemplo, Aristóteles, observando as coisas da natureza, ele podia descobrir muitas coisas, mas certas coisas só é possível descobrir se Deus revelar. Então Aristóteles falou muitas coisas em sua filosofia, mas era impossível a ele de saber que Deus um dia iria se fazer homem para nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, certas coisas nós podemos conhecer pela luz da razão, mas outras unicamente se Deus nos revelar, se Deus nos ensinar. Então, quando falamos da virtude da fé, nós podemos considerar três coisas. Por um lado, aquele que está nos ensinando uma verdade, e aqui no caso é Deus. É Deus que toma essa iniciativa, por amor a nós e para nos salvar, de nos ensinar certas coisas. É impossível ao homem, por exemplo, unicamente observando a criação, descobrir a existência da Santíssima Trindade. Nós só sabemos disso porque Deus teve a iniciativa, por amor a nós e para nos salvar, de nos contar essas coisas. Então, por um lado, quando se fala da fé, nós consideramos aquele que nos ensina uma verdade, e no caso é Deus. Por outro, nós consideramos o conteúdo ensinado por Deus, falaremos mais disso adiante. E, por outro lado, a adesão da nossa parte a esse conteúdo, justamente pelo fato, porque quem nos diz isso é Deus, e Ele não se engana e nem pode nos enganar. Claro, a fé é um dom sobrenatural, uma virtude teologal, mas aqui quero mostrar, sobretudo, algumas consequências práticas desse conteúdo ensinado por Deus. Deus, ao ensinar-nos algo, Ele nos mostra, por assim dizer, o seu ponto de vista das coisas. É por isso que a Sagrada Escritura nos diz que o justo vive de fé, porque ele busca apreciar corretamente todas as coisas a partir desse ensinamento de Deus. Então nós devemos apreciar as coisas não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Então, um exemplo, Santo Afonso, no seu livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, ele nos conta uma bela história da vida de Santa Teresa d'Ávila, que depois de sua morte apareceu para uma freira que a conheceu em vida, dizendo que se ela pudesse voltar para a terra, ela voltaria unicamente para poder sofrer mais por Deus, a fim de receber no céu o prêmio reservado aos que sofrem por seu amor. Ou seja, se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos contar que as cruzes dessa vida têm um grande prêmio no céu, seria impossível de adivinhar isso unicamente observando as árvores. Não tem como a pessoa, olhando a criação, descobrir que se ela sofre bem por amor a Deus, na graça de Deus, ela vai ter uma grande recompensa no céu. Ou seja, muitas coisas nessa terra
nós devemos então apreciar a partir desses ensinamentos de Deus. Não só muitas coisas, mas todas as coisas. Por isso que nós dizemos na oração ao Espírito Santo: fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Então, a única coisa que importa para nossas vidas é sabermos como Deus quer que olhemos para as coisas, e depois de descobrir como Deus quer que nós olhemos para as coisas, nós devemos organizar as nossas vidas em torno disso. Então, para ficar ainda mais claro, alguns exemplos de coisas que nós só podemos saber porque Deus tomou a iniciativa de nos explicar essas coisas. Obviamente, nós temos acesso a esse ensinamento de Deus por meio da doutrina da igreja. Um exemplo disso, a modéstia. O que cada mulher que hoje em dia que vive e busca levar a sério a questão da modéstia, no final das coisas, fez em sua vida. A partir de um certo momento, seja talvez por um artigo que deu na internet, seja por meio de amigos, enfim, a partir de um certo momento, essa pessoa teve acesso ao ponto de vista de Deus sobre essa questão da modéstia, ou seja, Deus quer que, vivendo a castidade e praticando a caridade com o próximo, eu me vista de tal e tal forma. Então, essa pessoa, a partir de um certo momento de sua vida, teve contato com o ponto de vista de Deus sobre essa questão da modéstia e decidiu, a partir de então, viver de acordo com o que ela aprendeu. A mesma coisa também sobre certas verdades da nossa vida espiritual. Por exemplo, nós sabemos que o que dá valor às nossas obras é a caridade. Então, se eu rezo um terço, o que vale diante de Deus quando estou rezando esse terço é, sobretudo, o tanto de caridade que eu coloco nele. Se eu rezo um terço com muito amor, ele tem um grande valor diante de Deus. Se eu rezo o terço com pouco amor, ele tem um valor menor diante de Deus. Então, como que eu sei disso? Como que eu sei que é a caridade que dá valor às coisas? Eu sei disso porque Deus nos ensinou essa verdade. Não tinha como adivinhar isso unicamente olhando para a criação, mas nós só podemos saber dessa verdade porque Deus nos revelou. Então, a partir do momento que a pessoa toma conhecimento de que é dessa forma que Deus enxerga o peso da virtude da caridade, o que a pessoa vai fazer? A partir de então, ela vai guiar os passos da vida dela em torno dessa verdade conhecida. Quando ela for rezar um terço, antes de começar a rezar, ela vai fazer um esforço para retificar a intenção, ou seja, eu vou rezar por amor a Deus, eu vou rezar para agradar a Deus. Então, isso é uma influência da fé sobre as práticas de oração dessa pessoa. Um outro exemplo, a devoção a Nossa Senhora. Ainda uma vez, não tinha como Aristóteles adivinhar que é importante rezar o terço, que é importante recorrer a Nossa Senhora para se salvar, porque a gente só sabe disso porque Deus nos ensinou essas coisas. Então, a fé, na medida em que a gente vai aprendendo a apreciar as coisas da forma como Deus quer que as apreciemos, ela começa a organizar a nossa vida. Porque a gente começa a entender o que é mais importante para Deus e o que deve ser secundário nas nossas vidas, justamente porque Deus nos ensina a apreciar as coisas dessa forma. Então, aqui um comentário bem interessante de Dom Marmião sobre isso. Ele nos diz: em uma matéria tão grave, ou seja, nossa salvação e nossa santidade, em uma questão tão vital, nós devemos olhar e pesar as coisas como Deus as olha e as pesa. Deus julga todas as coisas na sua luz e seu julgamento é a norma última de toda a verdade. Não devemos julgar as coisas segundo o nosso gosto, de São Francisco de Sales, mas segundo o gosto de Deus. É essa a grande palavra. Se somos santos seguindo nossa vontade, nós não o venceremos nunca. É preciso que o sejamos segundo a vontade de Deus. Então, se observarmos bem, a fé
ela é onipresente na nossa vida espiritual. Assim, quando fazemos meditação, o que estamos fazendo em fim de contas? Estamos pegando um tema para conhecermos melhor como Deus enxerga tal coisa e buscamos conformar a isso as nossas vidas. Então, a pessoa, quando ela pega um livro de meditação e começa a ler sobre a humildade, começa a considerar a importância da humildade, nós só sabemos que a humildade é tão importante para a vida espiritual porque Deus nos revelou essas coisas. Então, a fé que nos faz conhecer como que Deus enxerga a virtude da humildade, nós vamos refletir nas nossas vidas como que essa virtude está sendo vivida, e já que nós descobrimos, por causa da revelação, a importância dessa virtude, nós vamos pedir a Deus a graça de termos uma vida conforme a verdade revelada. E é por isso que associamos a fé à verdade. Como se sabe, a definição clássica da verdade é que a verdade é a adequação da nossa inteligência às coisas. Então, nesse caso, nós buscamos adequar as nossas vidas às verdades reveladas por Deus. Então, na prática, como que a fé deve se concretizar no nosso dia a dia? Claro que aqui já dei alguns exemplos, mas nós podemos olhar de uma forma particular para Nossa Senhora ali na anunciação do anjo. Quando o anjo disse a Nossa Senhora que Deus queria que ela se tornasse a mãe de seu filho, qual foi a atitude de Nossa Senhora? Ela disse: como se fará isso, pois não conheço o homem? Nossa Senhora não duvidava do poder de Deus em fazer tal coisa, em fazer tal milagre. Mas, por um lado, ela sabia que Deus queria dela a sua virgindade, mas também ela estava sabendo naquele momento que ele queria que ela fosse mãe. Então, ela queria se informar sobre qual tipo de atitude ela deveria ter diante daquela situação, o que Deus queria dela, o que ela devia fazer. Então, ela buscou se informar sobre o querer de Deus, ou seja, Nossa Senhora quis pedir para Deus essa luz para ver melhor como que ele estava vendo aquela situação, que tipo de atitude ele queria dela. Então, da nossa parte, nós devemos, como Nossa Senhora, buscar instrução. Claro, com bons livros, também pedindo auxílio dos padres e também certas situações providenciais que Deus coloca em nossas vidas. Nós devemos pedir a Deus essa luz a fim de enxergarmos melhor as coisas como Deus quer que as enxerguemos. Então, devemos pedir a Deus luzes na oração. E a providência de Deus vai justamente, no decorrer das nossas vidas, nos instruir sobre quais pontos de nossas vidas nós precisamos melhor adequar a nossa conduta à sua santíssima vontade. Então, nós devemos pedir a Deus que nos faça enxergar cada vez melhor a sua santa vontade, cada vez melhor que Ele nos dê a graça de enxergar cada vez mais as coisas da forma como Ele as enxerga, porque isso é a única coisa que importa. Então, nós não devemos, por assim dizer, nos fixar os nossos próprios projetos, ou seja, quando se trata das nossas vidas, nós não devemos nos contentar com certos limites que nós mesmos colocamos para nós. Eu quero ser um pai e uma mãe de família assim. Eu quero me contentar em ser um pai e uma mãe de família numa virtude medíocre. Não, nós devemos pedir a Deus que nos ilumine a fim de que vejamos como Ele quer que nós vivamos. Nós devemos saber qual projeto Deus tem para cada um de nós, que tipo de santidade e generosidade Ele quer de nós. E, tendo enxergado isso, pedir a nosso Senhor a graça de viver conforme essa verdade contemplada. Nós devemos apreciar retamente todas as coisas, ou seja, com os olhos da fé.
Nós devemos saber enxergar as cruzes não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Da mesma forma, como dei o exemplo para vocês de Santa Teresa d'Ávila, contado por Santo Afonso, da mesma forma como a fé nos faz ver as cruzes dessa forma, um católico que vive com os olhos da fé e não com os olhos da carne, quando as cruzes aparecerem em sua vida, ele não vai olhar essas coisas de uma forma mundana, mas ele vai olhar essas coisas da forma como Deus as enxerga, ou seja, essas cruzes são visitas de Nosso Senhor. Muitas vezes, na nossa vida católica, nós temos uma certa tendência a uma certa teologia da prosperidade, ou seja, se eu estou rezando bem, se eu estou fazendo a meditação todos os dias, se eu estou indo para a missa, normalmente os problemas deveriam estar desaparecendo da minha vida. Mas, na verdade, às vezes é o contrário. Às vezes, justamente por estarmos servindo o nosso Senhor, Ele começa a permitir certas cruzes, a fim de que possamos oferecer algo para Ele e a fim de prepararmos melhor o nosso céu. Enfim, é justamente com os olhos da fé que nós podemos apreciar corretamente todas as coisas. No caso das cruzes, como dizia São Luís de Montfort, jamais Jesus sem a cruz e jamais a cruz sem Jesus. Mas é uma coisa que só quem busca enxergar as coisas com os olhos da fé é capaz de apreciar. Se nós enxergamos as dificuldades, e não só isso, qualquer outra coisa com os olhos da carne, nós somos incapazes de apreciar essas coisas da forma como Deus as aprecia. Então, peçamos a Nossa Senhora essa graça de viver de fé, a fim de que em tudo, como ela, só tenhamos o olhar fixo em Deus e a Ele digamos sempre o nosso sim com grande generosidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.